Louvado seja Deus, glória a Deus. Esse é o vídeo de número 458, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 32 de 2 Crônicas. Aleluia! Vamos de leitura bíblica? Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e reconstruiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu. Opa, só um instantinho aqui. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes, corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais ir a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, e ele está os enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso, alguma vez, os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os seus antepassados destruíram, qual deles conseguiram salvar o seu povo de mim? Como então os deuses de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os seus antepassados destruíram, qual deles conseguiram salvar o seu povo das minhas conseguiu salvar o seu povo de mim? Como estão os deuses de vocês? Como então os deuses de vocês poderão livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acredite nele, pois nenhum Deus de qualquer nação
ou o reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos dos homens. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento, no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que fez, em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do rei de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhes homenagens por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, ele narra a invasão de Judá por Senaqueribe, rei da Síria, e as respostas de fé do rei Ezequias, após fortalecer as defesas de Jerusalém. Ezequias incentiva o povo a confiar em Deus. A zombaria síria é respondida com a nação
resultando na intervenção de um anjo que destrói o exército inimigo. O capítulo termina com a prosperidade, o orgulho e a morte de Ezequias. Esses 33 versículos podem ser divididos da seguinte maneira: versículo 1 ao 8, a ameaça e a preparação. Versículo 9 ao 19, a zombaria de Senaqueribe. Versículos 20 ao 23, a libertação miraculosa. E versículo 24 ao 33, fim do reino de Ezequias. Bem, esse capítulo, queridos, pode ser aplicado nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana, da seguinte maneira, né? Fé com ação, planejamento e oração. Ezequias orou, mas também fortificou os muros e tapou as fontes de água. Uma das principais lições desse capítulo é a importância de confiar em Deus em tempos de crise. Oração e ação, o perigo do orgulho após a vitória e a fidelidade de Deus em proteger seu povo. O capítulo 32, 2 Crônicas, ele narra a invasão de Senaqueribe e a defesa de Jerusalém por Ezequias. Aplica-se hoje como um chamado à fé ativa, equilibrando a confiança em Deus em ações práticas, planejamento diante de crises. Esse capítulo nos ensina também a não temer intimidações, pois o poder divino é superior a qualquer exército moderno, problemas financeiros, doenças ou crises. Amém? Então fica aí a leitura do capítulo 32 de 2 Crônicas. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.